Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material escrito sobre permutações circulares. Na aula anterior a gente terminou a questão de número 5 e ficamos agora para resolver a questão de número 6. Vamos dar uma lida. A questão 6 diz o seguinte: de quantos modos 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda, de modo que as mulheres permaneçam juntas? De quantos modos 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda, de modo que as mulheres permaneçam juntas? Rivelino, como é que a gente faz essa daí? Vamos lembrar, né? A ideia vai ser a mesma das outras questões. A gente dispõe os homens em forma de círculo, tá certo? E depois a gente sai colocando as mulheres, tá? Então a ideia é mais ou menos a mesma do que a gente viu nas questões anteriores. Então vamos distribuir primeiro de quantas maneiras os homens podem se arrumar de forma circular, e depois a gente sai só acrescentando as mulheres. Então vamos aqui para a lousa dar uma riscada. De quantos modos 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda, de modo que as mulheres permaneçam juntas? Então, de novo, você tem que perceber que esse tipo de permutação é uma permutação circular. E uma vez sendo uma permutação circular, você não pode tratar a questão do mesmo jeito de uma permutação normal. Por quê? Porque uma permutação normal seria só tirar o fatorial da quantidade de elementos. E aqui não, né? Ó, uma permutação circular, existem permutações circulares equivalentes que você vai ter que excluir na hora da contagem. Então vamos lá resolver essa questão. Vamos passar aqui para outra folha. Então, o problema diz que são 6 homens, tá aqui os 6, né? Ó, colocar aqui homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5 e homem 6. Então, distribuir de forma circular os 6 homens. O que é que ele pede? De quantos modos 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda, de modo que as mulheres permaneçam juntas? Então, nós temos aí 11 pessoas. Nós temos que colocar nessa roda aqui mais 5 mulheres. São 6 homens e 5 mulheres, mas eu tenho que colocar as mulheres de forma tal que elas permaneçam sempre juntas. Aí a pergunta é, quantas rodas de ciranda eu posso formar levando em conta essa condição, tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo, Rivelino. Bem, primeiro passo, descobrir quantas rodas de ciranda eu consigo formar só com esses homens. Então são 6 homens. Então quantas rodas de ciranda eu posso formar só com esses homens? Permutação circular de 6 elementos. Mas a permutação circular de 6 elementos, isso aqui é igual a 6 menos 1 fatorial. N menos 1 são 6 elementos, então N menos 1 fatorial. 5 menos 1 fatorial é igual a 5 fatorial. Então, o que é esse 5 fatorial? É o número de modos, o número de maneiras que a gente consegue distribuir 6 homens de forma circular, formando aí uma ciranda, tá certo? Lógico que esse valor aqui já exclui o quê? As permutações circulares equivalentes. Então, a maneira de você distribuir 6 homens em forma de círculo é igual a N, né? No caso, o N aqui é 6, N menos 1 fatorial, como já foi visto na aula anterior. Então, total de círculos, total de maneiras que a gente pode distribuir 6 homens num círculo, 5 fatorial maneiras. Segundo passo, agora. Ora, o segundo passo é colocar as mulheres no círculo. Então, segundo passo, colocar... Opa, desculpe. Deixa eu apagar aqui. Colocar as mulheres
juntas na roda. Então, nós temos que colocar todas as mulheres juntas nessa roda. Ora, Rivelino, de quantas maneiras eu consigo colocar? São quantas mulheres? São 5 mulheres, o problema diz. Eu tenho que colocar 5 mulheres nessa roda aí, mas elas têm que ficarem todas juntas. Então, todas as mulheres têm que ficar juntas. Então, primeiro, vamos colocar as mulheres na roda. De quantas maneiras essas mulheres podem entrar nessa roda? Ora, pessoal, essas 5 mulheres, as 5 mulheres juntas, eu posso colocar aqui, ó, entre o homem 1 e o homem 2, ou eu posso colocá-las aqui, entre o homem 2 e o homem 3, eu posso colocá-las entre o homem 3 e o homem 4, eu posso colocá-las todas juntas entre o homem 4 e o homem 5, eu posso colocá-las todas juntas entre o homem 5 e o homem 6, ou eu posso colocá-las todas juntas entre o homem 1 e o homem 6. Então, quando eu vou colocar todas as mulheres juntas nessa roda, existem 6 maneiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 modos de eu colocá-las todas juntas nessa roda. Então, eu posso colocar em qualquer um desses 6 lugares. Então, número de modos de colocar as mulheres todas juntas na roda, 6 modos. Tá certo? 6 maneiras. Ou 6 modos. Ah, Rivelino, então agora é fácil. Permutação circular de 6 elementos me dá o total de rodas de ciranda que eu posso formar com 6 homens. Agora, colocar as mulheres na roda são 6 maneiras, porque são 6 espaços entre os homens. Vou usar o princípio fundamental da contagem e vou multiplicar 6 vezes 5 fatorial. Joia? Não, tá certo? Ainda falta um detalhe. Que detalhe, Rivelino, que eu estou esquecendo? Vamos lá. De quantos modos 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda, de modo que as mulheres permaneçam juntas? Imagine que eu chamei as mulheres de A, B, C, D e E. Eu vou representar as mulheres por essas letras, A, B, C, D e E. Na hora que você coloca as mulheres num desses espaços, são 6 espaços, então são 6 maneiras de você colocar as mulheres, né, nesses espaços. Suponha que você colocou num determinado espaço. Pronto, você colocou aqui, entre o homem 1 e o homem 2. Agora, o que é que vai acontecer? Essas mulheres, são 5, A, B, C, D, E, não necessariamente podem entrar nesse espaço na ordem que eu escrevi. Que ordem? A, B, C, D e E. Elas podem entrar. Vou colocar primeiro a mulher E, depois a D, depois a C, depois a B, depois a A. Ah, não. Vou colocar primeiro a A, depois a C, depois a D, depois a E, depois a B. Então, a ordem que as mulheres vão entrar naquele espaço é importante. Muda a maneira de você colocá-las. Logo, você tem ainda que multiplicar esses dois números, 5 fatorial e essas 6 maneiras. Por quê, Rivelino? Pelo fatorial da quantidade de mulheres. Ou seja, você tem que embaralhar as mulheres. Você tem que permutá-las. Então, na hora que você coloca 5 mulheres aqui, você, além de colocá-las, você tem que embaralhá-las. Por quê? Porque não necessariamente as mulheres vão entrar na ordem que eu escrevi, A, B, C, D, E. Você pode permutá-las em qualquer ordem. Então, de quantas maneiras eu consigo embaralhar 5 mulheres? 5 fatorial maneiras. Ah, Rivelino, vamos dar uma geral aí nessa questão. Primeira coisa, colocar os homens na roda.
Então, se a permutação é circular, de quantas maneiras eu consigo colocar 6 homens numa roda? Permutação circular de 6. 6 menos 1, 5 fatorial. Uma vez colocados os homens na roda, vamos colocar as mulheres na roda. São 5 mulheres, elas têm que entrar todas juntas na roda. Então, de quantas maneiras eu consigo colocar 5 mulheres nessa roda aqui formada por 6 homens? De 6 maneiras. Porque uma vez distribuídos os homens, você tem 6 espaços para colocar as mulheres. Uma vez colocadas as mulheres, você tem que embaralhar essas mulheres. Você tem que permutá-las. Porque vão ficar 5 mulheres aqui, mas existem várias maneiras de ordená-las nesse espaço aqui. Ou neste, ou neste, ou neste, ou neste. Tá certo? Então, de quantas maneiras eu consigo embaralhar 5 mulheres? 5 fatorial maneiras. Beleza, Rivelino. E agora? Agora, finalmente, você vai usar o princípio fundamental da contagem. E usando o princípio fundamental da contagem, de quantas maneiras eu consigo, como é que ele pergunta? De quantos modos 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda, de modo que as mulheres permaneçam juntas? Então, usando o princípio fundamental da contagem, você vai achar 5 fatorial, que seria a permutação circular de 6 elementos, vezes 6, que é o número de maneiras que eu posso colocar as mulheres na roda, vezes 5 fatorial. Este 5 fatorial é a quantidade de maneiras que eu posso embaralhar as mulheres. Então, 5 fatorial vezes 6 vezes 5 fatorial, se você fizer essa continha aqui, ó, você vai encontrar 86.400 maneiras de organizar 5 homens, de organizar 6 homens e 5 mulheres do jeito que ele quer aí, impondo as condições que ele quer. Tá certo? Então, resposta: 86.400 maneiras. Beleza, Rivelino. Vamos para frente. Vamos lá. Próxima questão. A questão de número 7 também é uma questão interessante, tá certo? Vamos dar uma lida. Uma família é composta por 6 pessoas. O pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Então, uma família é composta por 6 pessoas. O pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. E ele quer saber em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos. Olha, pessoal, a maioria das questões, o que é que eles fazem? Eles pegam uma questão padrão e maquiam, tá certo? Eles fazem uma maquiagem. Eles colocam a situação, problema, para você perceber que aquela questão pode ser resolvida daquele jeito. É só isso. Então, a gente já fez alguma questão parecida com essa daí. Só que a maneira que ele expôs a questão foi diferente. Agora, ele criou uma situação, um problema de um pai e uma família, né? Pai, mãe, uma família, num restaurante, onde pai e mãe têm que ficar juntos. Só isso. Tá certo? A maneira de resolver, mesmo raciocínio de questões anteriores que a gente já resolveu. Tá certo? É só você ligar o contexto a alguma questão que você já resolveu parecida. Tá certo? Então vamos lá, para a lousa aqui dar uma arriscada e resolver. Vamos colocar aqui a situação. Você tem aí 6 pessoas, né? Ó, figura 1 mostra que mostra 6 pessoas, né, da família reunidas ao redor de uma mesa. Logo, mesa circular, você já nem tem dúvida que isso aqui é uma permutação circular. Qual é a condição que ele impôs? O pai e a mãe, né, vão almoçar ou jantar com o filho, mas o pai e a mãe querem estar juntos, um ao lado do outro. Então, de quantas maneiras eu consigo organizar essa família ao redor da mesa de tal forma que pai e mãe permaneçam sempre juntos? Ora, quando você quer que pai e mãe permaneçam juntos,
Ou seja, quando você quer que dois elementos desse grupo permaneçam juntos, o que é que você faz? Vamos lembrar das questões anteriores. Você considera esses dois elementos como sendo um só, tá certo? Então, primeiro passo, considerar pai e mãe como sendo uma pessoa só. Por quê? Porque na hora que eu mover um dessa mesa, o outro vai junto. Ah, se eu colocar pai e mãe bem aqui assim, os dois vão juntos. Se eu colocar pai e mãe bem nessa posição, eles dois vão juntos. Então, nosso objetivo, considerar pai e mãe como sendo uma pessoa só. Ora, se eu considerar pai e mãe como sendo uma pessoa só, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma permutação circular de quantos elementos? De 5 elementos. E não de 6. Por quê, Rivelino? Porque eu estou considerando pai e mãe como sendo uma pessoa só. Para que na hora que eu mude a posição do pai, automaticamente a mãe vá junto. Então, primeiro passo, considerar os elementos que eu quero que fiquem juntos como sendo um só. Joia? Então, isso aqui deixa de ser uma permutação circular de 6 elementos e passa a ser uma permutação circular de 5 elementos. Beleza, Rivelino? E eu sei que uma permutação circular de 5 elementos é igual a n menos 1 fatorial. Ora, o meu n é 5, então 5 menos 1 fatorial. Permutação circular de 5 elementos é igual a 5 menos 1, 4. 4 fatorial. Permutação circular de 5 elementos é igual. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você tem aqui 24. Ou seja, existem 24 modos de eu distribuir 5 pessoas numa mesa, né? Aliás, 6 pessoas numa mesa, de tal maneira que 2 fiquem sempre juntos. Rivelino, então acabou aqui, né? Pelo que tu falou? Não, tá certo? Falta só um detalhezinho. Que detalhe? Na hora que eu distribuir essas 6 pessoas ao redor de uma mesa e obriguei pai e mãe permanecerem juntos, faltou o acentozinho aqui na mãe, né? Vamos colocar, né? Não vamos esquecer, não. Então, na hora que eu coloquei pai e mãe juntos ao redor dessa mesa, eu levei em conta que o pai estava do lado esquerdo e a mãe estava do lado direito. Lembra do problema anterior das mulheres? Quando eu coloquei 5 mulheres entre 2 homens, na hora que aquelas mulheres ficaram juntas, foi necessário que eu fizesse o que com elas? Que eu embaralhasse as mulheres. Embora elas estivessem juntas, mas não necessariamente a mulher A vinha primeiro que a mulher B, depois da mulher C e assim sucessivamente. Eu tive que embaralhar as mulheres. Então, não necessariamente o pai é obrigado a vir no lado esquerdo e a mãe no lado direito. Então, você pode alternar a posição dos dois. Ou seja, você também tem que embaralhar o pai e a mãe. Tá certo? Então, isso aqui é o primeiro passo. Permutação circular de 5 elementos, já que pai e mãe estão juntos. E o segundo passo, embaralhar pai e mãe. Embaralhar pai e mãe. Por quê? Porque o pai pode ficar à esquerda e a mãe à direita, ou a mãe à esquerda e o pai à direita. Como são 2 elementos, de quantas maneiras eu consigo embaralhar 2 elementos? 2 fatorial maneiras. 2 fatorial é igual a 2 maneiras. Deixa eu ajeitar aqui. 2 maneiras. Rivelino, e agora? Ora, agora ficou fácil. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 24, tá certo? Vezes 2 maneiras.
24 vezes 2 dá quanto? 24, que é a permutação circular de 5 elementos, né, ao redor de uma mesa, vezes 2, que é o número de maneiras que eu posso embaralhar pai e mãe. Então, 24 vezes 2, 48 modos. Existem 48 maneiras, tá certo? Quantas disposições diferentes. Essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos. Então, satisfazendo essas condições, existem 48 maneiras de posicioná-los ao redor de uma mesa circular. Beleza? Joia, Rivelino. Vamos para a próxima. Questão de número 8. A questão de número 8, ela envolve um pouquinho de geometria espacial e permutações circulares, tá? Então, vamos dar uma lida. Questão 8 diz o seguinte. Uma pirâmide quadrangular. Rivelino, o que é uma pirâmide quadrangular? Uma pirâmide cuja base é um quadrado. Então, uma pirâmide quadrangular regular deve ser colorida, cada face com uma cor, com 5 cores diferentes. De quantos modos isso pode ser feito? Então, uma pirâmide quadrangular regular deve ser colorida, cada face com uma cor, com 5 cores diferentes. De quantos modos isso pode ser feito? Joia? Rivelino, fácil ou difícil? Fácil, né? Vamos riscar aqui. Vamos lá. Olha, você tem aqui uma pirâmide quadrangular. Essa pirâmide quadrangular, ela é regular, né? Ou seja, a base é um polígono regular, tá certo? E ela deve ser colorida, cada face com a cor. Quantas faces tem essa pirâmide, Rivelino? Ora, como a pirâmide é quadrangular, você vai ter 5 faces. Né? Você vai ter 4 faces aqui na vertical, ligadas até o vértice, e você vai ter a face inferior, que é a base. Tá certo? Então, a gente considera aqui, ó, 5 faces. 4, essas que estão na vertical, que sobem até o vértice, vem da base até o vértice, e a própria base é uma face. Tá certo? Então, a gente vai ter que pintar essas 5 faces. Então, uma pirâmide quadrangular regular deve ser colorida, cada face com uma cor, com 5 cores diferentes. De quantos modos isso pode ser feito? Então, vamos lá. Primeiro passo, Rivelino. Ora, primeiro passo vai ser pintar a base dessa pirâmide. Então, primeiro passo. Pintar a base. Deixa eu ajeitar esse Rzinho aí, né? Pintar a base da pirâmide. Primeiro passo, pintar a base da pirâmide. Rivelino, de quantos modos eu posso pintar a base dessa pirâmide? Ora, moçada, ele diz no problema que são 5 cores diferentes. 5 cores diferentes. Você pode escolher qualquer uma dessas cores para pintar a base dessa pirâmide. Então, de quantas maneiras eu consigo pintar a base dessa pirâmide? De 5 maneiras diferentes. 5 maneiras, 5 modos diferentes, tá? Beleza, Rivelino. Pintei a base. Vamos agora para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é pintar as faces da pirâmide. Pintar as faces da pirâmide. Lembrem-se que eu estou chamando essas faces, aqui também é face, tá certo? Aqui embaixo. Mas eu estou falando dessas faces que faltam ser pintadas. Essas 4 aqui que sobem até o vértice, tá? Pintar as faces da pirâmide. Tá para ajeitar, né? Para não ficar na dúvida. Tá, as faces restantes. Pintar as faces restantes
da pirâmide. Tá? As faces restantes são essas 4 faces que são ligadas lá até o vértice superior. Rivelino, de quantos modos eu posso pintar essas 4 faces da pirâmide? Agora você vai ter que ter um cuidado, tá certo? Por que, Rivelino? Porque embora esse problema não venha dizendo assim explicitamente que é uma permutação circular, você tem que perceber que é uma permutação circular. Por que, Rivelino? Olha, se você pinta a primeira face de uma cor, pinta a segunda face de outra cor, pinta a terceira de outra cor e a quarta de outra cor. Então, são 4 cores distintas. Então, de alguma maneira, você girando essa pirâmide, você gera uma nova formação, não. Você gera uma formação igual a que você tem, só que diferente da primeira por rotação. Lembra que a gente viu na aula anterior, né, o que são permutações circulares equivalentes? São permutações que só diferenciam uma da outra por rotação. Então, vamos supor que você pinte a face 1 de amarelo, a face 2 de vermelho, a face 3 de verde e a face 4 de azul. Então, a face 1 é essa, amarelo, a 2 é a vermelha, a 3 é a verde, a 4 é a face azul. Se você der um giro nessa pirâmide, sei lá, de 90 graus, 180 graus, você vai encontrar essa mesma formação. Só que diferente da que está exposta anteriormente, devido a uma rotação que eu dei na pirâmide. Então, embora isso aqui não seja uma distribuição circular, mas ela se comporta como uma permutação circular. Por quê? Porque existem pinturas, tá certo? Existem sequências de pintura nessa pirâmide que vão diferir uma da outra somente por rotação. E lembre-se que sequências de pintura que diferem somente por rotação não podem ser contadas como sequências diferentes, tá certo? Então, face 1 amarela, face 2 verde. Aliás, face 1 amarela, face 2 vermelho, face 3 verde, face 4 azul. Se você girar, por exemplo, de 180 graus, aqui vem para frente a verde. Aí vai ficar assim, verde, azul, amarela, vermelha. Então, essa sequência é a mesma sequência que amarela, vermelha, verde e azul. Só muda uma da outra por rotação. E mudanças de sequências por rotação não são consideradas sequências diferentes. Joia? Então, esse problema aqui se comporta como um problema de permutação circular. Sim, Rivelino, e aí? E aí, o número de modos de você pintar as faces restantes da pirâmide vai ser o quê? Vai ser uma permutação circular de 4 elementos. Por que 4 elementos? Porque são 4 faces que você quer pintar. Então, a permutação circular de 4 elementos é igual a quanto? É igual a 4 menos 1 fatorial. Logo, permutação circular de 4 elementos é igual a 4 menos 1, 3. 3 fatorial. Permutação circular de 4 elementos é igual a 6. E por último, Rivelino? Bem, por último, terceiro passo, né? Ó, princípio fundamental da contagem. O número de maneiras de pintar a base, 5 maneiras. Vezes o número de maneiras de pintar as 4 faces restantes, 4 menos 1 fatorial, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. 5 vezes 6, 30. Então, daqui eu posso concluir, né, ó, que existem 30 maneiras distintas de pintar as faces dessa pirâmide com 5 cores diferentes. Tá certo? Então, moçada, com isso a gente termina mais um bloco de questões. Daqui a pouco a gente volta para resolver mais. Um forte abraço, valeu!